Matheus, meu caro, uma alegria enorme ter você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Maia, muito honrado por participar desse podcast tão legal. Legal. Matheus, tem uma história muito curiosa que move muitas pessoas, de um cara que era rico, tinha pais ricos, e ele resolve deixar a riqueza e a vida rica de lado e se dedicar a causas que ele considerava mais divinas e superiores. O nome desse cara é Siddhartha Gautama, ou Buda. Como é que você se sente sendo um tipo de Buda? Forte isso, hein? Mas, eu acho que a fé cristã, ela motiva a gente a sair das nossas bolhas. Quando Paulo ele fala que ele se fez grego com grego, romano com romano, para poder levar o evangelho ao máximo de pessoas, eu acho que isso para a gente, ainda mais diante do testemunho de Jesus, né, que era Deus e fez homem, se encarnou nessa cultura, vira o imperativo de não ande só com seus iguais, olha a diversidade cultural e vai experimentar isso e dialogar a sua fé com isso. E eu acho que isso foi uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida, de poder conhecer outras realidades diferentes daquela na qual eu nasci. Você, de fato, então, nasceu numa realidade aristocrática. Até onde eu sei, você é bisneto ou tataraneto de um vice-presidente da República, e sua família, tio-avô, é da aristocracia mineira. Isso. Isso por um lado. Por outro lado, o Brasil é um país que hoje só é o que é e só se tornou o que se tornou no final do século XX, início do século XXI, graças à produção de alimentos. O país é um grande produtor de alimentos, o que é uma coisa muito legal. Portanto, o Brasil ele participa de um projeto muito grande que é matar a fome da humanidade. Alguns são contra matar a fome da humanidade e são contra essa indústria de produção de alimentos, né? Contudo, o outro ramo da sua família produz muitos alimentos e, como a gente bem sabe, sendo o Brasil um grande exportador de alimentos, é um outro ramo muito rico também. Sim. Você abandona essa riqueza e você vai para um lugar muito exótico, que é a Chapada dos Veadeiros, um lugar lindo, por sinal. Sim. Enquanto você estava ali na Chapada dos Veadeiros, onde você abriu mão de uma vida de riquezas para se tornar um missionário, talvez não um andarilho, suponho que você não fosse, por ter família, assim, um Buda 100%, né? Mas, só um pequeno parêntese, eu já me desafiei, eu vou ficar 2 meses viajando na estrada, que era várias viagens missionárias, só com artesanato e malabares, e funcionou. Você fez isso? Fiz isso, na férias da faculdade, no UFMG era 3 meses de férias, então foi 2 meses como andarilho, praticamente. Qual foi a grande lição que você tira do seu período de andarilho? Novamente, é muito bom você viver realidades novas. E acho que toda hora que a gente experimenta um aspecto cultural diferente, é como se a gente descobrisse uma nova faceta do reflexo de Deus na beleza da sua criação e na beleza cultural que existe. Então, eu sou fascinado com a diversidade cultural e eu sei que ela reflete, né, o tanto que Deus é diverso, a multiforme graça de Deus. Falar em diversidade ali na Chapada dos Veadeiros, de novo, um lugar lindíssimo, né? Eu particularmente sou um fã. Aliás, eu deveria ir mais vezes. Eu devo ter ido ali na Chapada, talvez 7, 8 vezes. Ok, vamos colocar aí 10 para não errar. Mas considerando a proximidade geográfica, né? Pertinho de Brasília. 2h30 de carro. Então, eu deveria ir mais vezes à Chapada, né? Praticamente, digamos, muitos pensam até que é em Brasília, né? Tamanha proximidade. Ali com Valparaíso, né? Tipo isso. Ali, então, você deve ter vivido com uma atmosfera muito diversa em termos de religiosidade, não? Com certeza, com certeza. Acho que Valparaíso é a cidade
com a maior diversidade religiosa do Brasil, né? Olha só. Um histórico... Isso é um dado ou é uma opinião? Não, isso era um dado. É um dado. Só que hoje... Vamos repetir. A maior diversidade religiosa do Brasil. Exato. Que interessante. Por que isso? Tinha profecias a respeito do Planalto Central, tanto que Brasília, né, profecia de Dom Bosco, né, e outras. Então, o Planalto Central ele já tinha, era um terreno fértil para esse tipo de empreitada religiosa. Aí a Chapada, pelo fato de ter muito cristal, pelo fato de ser um lugar muito bonito, com muita cachoeira, né, talvez... o lugar onde tem mais cachoeiras bonitas, na concentração na mesma região do Brasil mesmo, foi atraindo desde a década de 80, e aí foi só crescendo cada vez mais, né, esse movimento alternativo e místico em Alto Paraíso. Então, mas além desses segmentos místicos, né, isso, enfim, eu não sou um especialista nessas correntes religiosas, mas, enfim, eu penso que são culturas vinculadas à ufologia, vinculadas aos cristais, vinculadas aos gnomos, vinculados enfim, aos lagartos, né? De tudo. Um pouco. Mas tem também, prospera ali uma cultura cristã, igrejas cristãs, também vão para lá atrás dessa questão mística ou dessa suposta região mística do Planalto Central? Acontece isso? As igrejas cristãs não. Na verdade, a nossa meio que foi a primeira. As igrejas cristãs não? Não vão para lá por causa disso. Porque tem uma realidade, Maia, que acontece o seguinte. Toda cidade... Por que não? Porque cidade interior, que se torna turístico, né, que se torna um destino turístico, ela enfrenta o desafio dos nativos e dos chegantes. Então, são duas realidades, dois universos no mesmo lugar. Então, as igrejas cristãs andam só no universo dos nativos e toda essa realidade mais alternativa, mística, com o pessoal que chegou depois. Perfeito. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade do interior que se tornou uma cidade muito turística e um nativo meio que nos ofendeu. Eu e uma turminha, a gente andando na rua, rindo, fazendo barulho. O cara falou assim, turistas. Muito aborrecido. Mas enfim, a gente estava fazendo algazarra. O ritmo do turista, para quem está principalmente muito intenso em trabalho, é um ritmo relaxado. Uma vez eu trabalhei num evento, aí virou meu colega de trabalho. Turista é um ser meio bobo, né? E a gente precisa disso quando está fazendo turismo. A gente precisa relaxar, andar em outro ritmo, acionar o lado meio bobo da vida, assim. Porque faz parte do descanso, né? Exato, Mas para quem mora é diferente, de fato. Veja que, então, pelo que você está me dizendo, as igrejas cristãs, por serem normalmente mais conservadoras, elas acabam circulando ali no meio dos nativos, né? Da população autóctone. Isso. Já as religiões alternativas, né, de matrizes mais místicas, elas sim vão trabalhar com a população flutuante, aquela que vem para justamente explorar esse lado. Mas o seu caso, você estava em qual dos dois lados? Com certeza mais do lado alternativo, porque eu venho de uma igreja, que é a Caverna de Adulão, né? Baseada... Como é que é o nome da igreja de novo? Caverna de Adulão. A Caverna de Adulão, cujo pastor é o Absalão. Não, nada a ver. É uma passagem em 1 Samuel 22, no qual Davi, ele tinha acabado de ser nomeado pelo profeta Samuel, o novo rei, no lugar de Saul. Saul fica irado, fica com inveja. Essa é uma história bíblica que você está me contando. Está lá em 1 Samuel 22. Um personagem chamado Davi, quer dizer, um personagem chamado Saul, fica com raiva de Davi. Exato. E aí ele começa a perseguir Davi, porque ele não queria perder o trono, ele era o rei, não queria perder o trono para Davi. Davi se refugia num lugar no deserto que se chamava Caverna de Adulão. E quem que ficava na Caverna de Adulão? Era só os excluídos da sociedade. Então, o devedor, o leproso, prostituta, os estrangeiros, pessoal que ninguém dava nada por eles. Os párias da sociedade da época. Os párias. E aí, quando Davi ele ascende finalmente ao trono, esse pessoal da Caverna de Adulão se tornaram os oficiais de alto escalão no exército de Davi.
né? Quem a sociedade não depositava confiança nenhuma se tornaram grandes pessoas ali no reinado de Davi. História linda, hein? É maravilhosa. E a igreja Caverna de Adulão, né, ela surgiu lá em 92, em Belo Horizonte, era a capital do heavy metal, e o pastor Fábio, né, já falecido, ele recebeu o chamado para evangelizar esse cenário dos roqueiros, dos metaleiros, né? E aí Deus foi dando sempre um chamado de evangelizar esse público que estava à margem da igreja, que a igreja não conseguia alcançar, até que surgiu os alternativos esotéricos, e a gente foi parar em Alto Paraíso de Goiás. Que bacana. O pastor fundador era marido da Tânia. Exatamente. Tânia é um amor. Tânia, beijo pra você, viu? Te amo. Uma querida. Super. Ou seja, você entra na Chapada dos Veadeiros por um viés bastante alternativo. Exato. Vislumbrando se aproximar dessa turma alternativa. Obteve sucesso? Sim. Você abriu uma igreja lá. Exato. Quando a gente se torna estudantes e, de certa forma, admirador de aspectos positivos de uma cultura, e eu acho que toda cultura tem aspectos muito interessantes, né? Você pode ir para a Índia, para a Tailândia, estava falando antes de começar a gravação, né? Você vai ver muita coisa interessante, da culinária, a música, ao vestuário, muita coisa que, de acordo, né, com a minha fé, que é cristã, não tem problema nenhum. E quando você se torna uma pessoa disponível a aprender dessa cultura, qual é a história, qual é os desejos, os valores, a escutar as pessoas acabam te acolhendo também. E aí, na hora de escutar, na hora que é a sua hora de falar, os ouvidos, os corações geralmente estão mais abertos, né? Que bacana. Então a sua igreja, perdão, não é a sua igreja, a igreja do Senhor, Jesus Cristo, que você dirigia na posição de líder espiritual, a igreja que você liderava espiritualmente em Alto Paraíso, de viés alternativo, conforme até que você disse, chegou a ter quantos adeptos? Olha, se botar máximo de frequentador num culto, talvez seja uns 40, 50. Nunca foi uma igreja muito cheia, até porque a cidade é pequena, né? Essa é a realidade da maioria das igrejas. Assim. Agora, de membro fixo, que a gente podia contar, uns 20 e poucos. Né? Foi mais ou menos isso. Assim. Então, 20 a 40 adeptos que seguiam o Buda brasileiro. Mais ou menos. Tinha outras lideranças. E assim, eu falo mais ou menos. E isso é importante pontuar, porque até essa história de Buda brasileiro e tal, porque a realidade da minha família enquanto eu morava com eles era uma. Então assim, era classe média alta, né? Então eu estudei em boas escolas, né? Mas não tinha nenhum grande luxo, nem nada assim. Até que quando eu fui para Alto Paraíso... O avião era pequeno, ainda era aviãozinho pequeno e tal. Quando eu fui para Alto Paraíso, eu vivi 2 anos ganhando um salário mínimo. E conseguia viver, entendeu? Lógico que às vezes faziam freelancer. O salário mínimo era o subsídio pastoral. Era, exatamente. Certo. Né? E vivia feliz. Talvez fossem os 2 anos mais felizes e plenos da minha vida. Só que aí nessa época, os negócios do meu pai, né, ele planta batata, abriu negócio e tal, um pequeno, médio produtor, e começou a prosperar muito. Então foi engraçado, porque financeiramente, né, minha família teve uma ascensão, né, e eu tive uma descensão, né, mas para experimentar outros tipos de riqueza, que valeu muito a pena. Que legal, cara. Seus pais são cristãos? São cristãos. Te apoiaram nesta aventura? Apoiaram. Apoiam até hoje? Apoiam, mas não sem um estranhamento cultural, entendeu? Que acho que depois de um tempo, eu acho que Deus usou muita terapia também na minha vida, assim, né? Para entender que diferenças culturais tendem a gerar atritos e que eu devia sempre me esforçar para ser a pessoa que é mais paciente, que vai ali, né,
sempre disposto a ensinar, com mais calma. Então, isso é um processo onde Deus me tratou muito, entendeu? De como incluir minha família, que para eles era tudo muito estranho, né? Muito diferente. Principalmente nos momentos mais difíceis da missão, né? No começo, acho que todo mundo achava lindo, meu filho missionário e tal. Aí, na hora que você começa a ter as dificuldades em campo, né? Eu sentia que a diferença cultural batia neles, né? Por que você não volta para cá? Vai trabalhar na fazenda? E aí você, vivendo uma realidade no campo missionário difícil, né? Psicologicamente, muitas vezes extenuante, assim, tentar convencer ou tentar dialogar com eles era um desafio, porque você estava falando de realidades que eles não conhecem, assim, né? E aos poucos Deus foi me dando um tato de aprender como conversar e incluir minha família nisso, né? Ainda é um desafio, porque, né, acho que toda família tem seus desafios, mas eu sou muito tratado nesse processo também. Acho que os meus excessos e problemas são evidenciados nesse diálogo com eles, então isso que é o bonito de uma relação, né? Qual que foi o momento que você entende, considera que tenha sido mais difícil na sua carreira como líder espiritual? O momento mais difícil, a gente teve um grupo base que funcionou durante uns 4 anos. Aí eu mudei para a cidade, não, funcionou durante 2 anos, eu mudei para a cidade, a gente continuou com esse grupo caseiro, sem virar uma igreja ainda, durante 2 anos, e depois virou uma igreja, a gente teve a igreja durante 8 anos. E aí chegou um momento, né, várias pessoas converteram, aquelas pessoas que você tem certeza, seria muito difícil essa pessoa converter em outro tipo de ministério. E se fosse uma pessoa só... Tipo de pessoa que, assim, de maneira, como é que eu vou dizer, sem querer fazer juízo de valor ou querer fazer qualquer tipo de preconceito, o que alguém chamaria de hippie. Sim. Seria isso? Que a sociedade que não conhece muito bem todas as fragmentações das tribos, né? Fala, esse cara é um hippie, são essas figuras. Exato. Que não, ou próximo, que não caberiam dentro de uma igreja convencional, e nem a igreja gostaria que essa pessoa estivesse lá dentro, possivelmente. Infelizmente, isso acaba sendo verdade também, a segunda parte. Uhum. É exatamente esse perfil de público, assim, né? Ou seja, essa galera se converteu a Jesus Cristo dentro da caverna de Adulão durante a sua liderança espiritual. É isso. E eu acho que o momento mais difícil foi quando eu estava passando por desafios familiares e eu vi que eu não tinha condição de, naquele momento, estar liderando a igreja. Então eu passei o bastão para um outro casal de missionários. E aí, depois de mais ou menos 1 ano, né, eu pedi 1 ano sabático. Aí, depois de mais ou menos 1 ano, eles falaram assim, acho que o melhor a gente fechar. E a gente entendeu de Deus que era o momento da gente fechar aquele ciclo para que um novo ciclo começasse. E a gente tem feito algumas parcerias, provavelmente vai um casal agora recomeçar uma igreja, a gente vai ajudar com a experiência que a gente já teve. Então, mas esse processo de fechar um trabalho, que eu já estava dedicado ali há 10 anos praticamente, ele é sempre doloroso. Por mais que depois que aconteceu, Deus confirmou que era decisão a ser tomada. Foi tirar um fardo das costas, né? Estava numa época muito difícil, né, ministerialmente assim, mas fechar um trabalho, fechar um ciclo, muitas vezes é mais doloroso do que começar, né? Então, acho que esse é o momento mais difícil, de fato. Houveram lágrimas? Sim. Algumas. Minha, do pessoal que fazia parte da liderança, do conselho, né? Mas uma paz ao mesmo tempo, né? Que se não houvesse essa paz... E foi uma paz assim, beleza, a gente passa pelo luto, mas depois entende que aquele era o momento de Deus, de fechar aquele ciclo e confiar em Deus assim, o que Deus fez está frutificando e continua, e a obra nunca foi minha, nunca é do pastor uma igreja, né? A igreja é de Cristo. Então, entender assim, Deus ele continua guiando a história de evangelização desse público.
eu cumpri minha parte nessa parte da história, ainda cumprirei outras partes, né? Agora provavelmente mais em treinamento, em mentoria, em aconselhamento, mas é entender que aquele momento ele se encerrou, né? E depois que a gente entende, é leve, é muito gostoso depois você olhar assim, nossa, eu vivi por tudo isso, valeu a pena, e tem muitas histórias para contar de que Deus fez no nosso meio, são histórias maravilhosas, assim, né? Mateus, durante esse período que você pastoreou, qual foi, assim, a conversão mais marcante ou mais dramática que você vivenciou? Que eu testemunhei acontecendo? Olha, tiveram algumas. Eu vou citar um caso de não conversão. Eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa e depois eu vou citar um caso de conversão, bem rapidinho. Primeiro caso foi a primeira viagem missionária que a gente fez para a cidade, em 2005. E a gente foi apresentar teatro, um teatro evangelístico, bem psicodélico, assim, né? Bem alternativo. Ninguém olha e fala que é teatro de crente, porque ele é muito hiperbólico, muito exagerado, assim. E a gente apresentou numa festa rave, que estava acontecendo tudo que geralmente acontece numa festa rave, né? Muitos entorpecentes e tal. E aí, o pessoal a gente sentiu de começar a orar para uma coisa bem pentecostal, assim, de orar para a música acabar, entendeu? E aí a gente começou a orar e a música acabou. E nessa hora que a música acabou, tava todo mundo, eram uns 20 missionários ali, era uma festa com 400 pessoas, mas na pista de dança a gente era metade, né? Na hora que acabou, isso depois do teatro, só deu para ouvir todo mundo orando em línguas, assim, a gente, né, tava ali, todo mundo... E aí foi aquela mudança de clima e todo mundo que tava dançando ficou olhando assim, o que tá acontecendo aqui? Que energia é essa? Só em 2005. Corta para 2009. Eu estava num ônibus saindo da UFMG, meu último período na UFMG, formando em jornalismo. Começou a chover e molhar uma menina do meu lado. E aí, nisso, eu acabei puxando assunto com ela. Aí eu falei assim, porque eu vou mudar para Alto Paraíso. Eu já fui lá. Quando foi a primeira vez que você foi? Eu falei, em 2005, a gente foi com um grupo de teatro. Ela, você que apresentou na festa do Crunch? Eu falei, fomos nós. Aí ela, eu não acredito, porque eu tinha fugido da minha família, olha uma nova Buda aí, tinha fugido da minha família, comecei a namorar um hippie, já ia tatuar minha cara toda, ia pegar a estrada com ele, e aí na hora que eu vi aquele teatro, eu senti uma energia tão forte, tão pura saindo daquele teatro, teve uma hora que a música acabou, e eu senti uma voz falando assim, não foge da sua família, não seja ingrata. E ali eu voltei para casa. Só que eu não consegui assistir o fim do teatro, eu não lembro qual que era o final da mensagem. Aí eu apresentei o plano do evangelho, da salvação para ela, e era justamente no ponto que ela precisava descer. Então, assim, uma coisa que uma semente foi plantada em 2005, foi regada ali em 2009, para eu nunca mais ver a pessoa e não sei que fim teve. Mas que Deus estava conduzindo todo esse processo. Esse é um caso, né, de um tipo de experiência que a gente viveu muito. Fantástico. Ao longo desses anos. Agora, outros casos, por exemplo, teve pessoa formada em teatro e que foi na Dulcina, né, nas primeiras turmas, assim, foi para a Chapada desde a década de 80 atrás de misticismo. Formada na Dulcina e foi chapada para Chapada. Quase assim. Aí, se você estiver assistindo... Aí ela... Só uma cacofonia. Claro. Aí ela começou a ir na igreja, um pouco resistente, assim, até que ela percebeu que tudo que ela sempre buscou no esoterismo estava em Cristo. E ela se converteu, né? Inclusive hoje acho que ela até mora numa igreja. Ela continua trabalhando com teatro, ela trabalha com audiodescrição, voltou para Brasília há 2 anos. E ela mora numa igreja, frequenta essa igreja aqui, né, em Brasília hoje, né, uma pessoa que está firme aí na fé. Mas era muito bonito ver a trajetória, né, dessa moça, porque já convertida, já até com algum grau de maturidade, ela ainda guardava alguns costumes culturais da época, né, de alternativismo.
Então eu lembro uma vez que a gente estava plantando flores no jardim lá de casa, ela estava ajudando, aí nasceu a lua, né? Na minha casa tem uma visão privilegiada do nascer da lua. Ela parou, fechou os olhos, ficou de frente para a lua assim. E assim, você fica assim, não precisa censurar, porque ela está contemplando a criação de Deus. E que legal a sensibilidade que ela tem. Mas não é tão legal, né? Uma pessoa ficar entrando nessa de querer dar uma de Jesus Cristo, né? Ela entrou nesses negócios, a viajação de Jesus. Olhai os lírios do campo, né? Olhai os pássaros, né? Então, ou seja, ela... Sim. Eu tô ironizando, tá? Eu tô ironizando. Porque Jesus a gente percebe que é um lado bom, eu tô brincando. Sim. Na verdade, Jesus, ele era um cara que tinha uma grande conexão com a natureza. A despeito do cristianismo contemporâneo, que em algum momento, eu não sei por que desconectou, cara. Um negócio louco. Sim. Né? Nos tornamos insensíveis esteticamente à beleza de Deus no mundo. Isso é um problema. Cara, eu penso que um pôr do sol como esse que a gente está contemplando aqui revela uma grandiosidade e um poder divino fantástico, né? Com certeza. De fato, os lírios, as flores, os pássaros. E daqui onde nós estamos, é muito simples contemplar isso e ficar de boca aberta. Então, ao ver o nascer do sol, a minha esposa ela é maluca com o nascer da lua, por exemplo. Quando a lua está vindo, a lua cheia, né? Começa a vir, ela se encanta. Eu acho isso lindo. Eu acho uma das grandes sensibilidades. Sim. E a Bíblia é recheada desses exemplos. Por exemplo, diz no livro de Gênesis que tinha um determinado momento em que Deus ia visitar Adão. Olha que história linda. Deus ia visitar Adão. Qual horário? Na viração do dia. No momento do pôr do sol e crepúsculo. Era um momento de um encontro divino. Olha que coisa poética. Olha que ambiência. Que ambiência, né? Um momento idílico. Adoro isso. Então, lindo ver esse depoimento dessa pessoa que, de repente, plantando flores, vê o nascer da lua e busca essa conexão com a natureza que não foi criada pelo diabo. Exatamente. E sobre até o seu primeiro ponto, assim, como que você ganhou a confiança, foi possível ganhar a confiança desse público? Eu acho que esse caso dessa moça mostra bem isso. Nós, como cristãos, geralmente precisamos aprender da contemplação da beleza de Deus na sua criação com esse tipo de público, porque a gente se dessensibilizou em áreas que a gente não podia ter perdido, sabe, esse encantamento, porque no fim das contas, se encantar pelo um pôr do sol é o ato de adoração a Deus. É falar assim, nossa, olha que bonito, né? Deus, de fato, os céus proclamam a sua glória. E a gente, de um modo geral, né, tem suas exceções, como sua esposa, de um modo geral, tem perdido isso e não é legal. Você me contou, Mateus, que em determinado momento você transferiu a liderança espiritual de sua comunidade de fé para um outro casal. Exato. Segundo o seu relato aqui, você disse que porque você passava por uma crise, um problema. Sim. Que problema foi esse que te levou a largar a sua liderança espiritual, transferi-la na verdade? Eu fui casado durante 9 anos e quando a gente estava vivendo essa época, tinha uns 6 anos e meio, 7 anos de casamento. E a minha minha ex-esposa, ela tinha dificuldade por causa de um monte de processos, né? Ela tem uma história familiar talvez a mais pesada assim que eu conheço e tal. Então, por causa de um monte de processos traumáticos assim, ela estava com muita dificuldade de ter energia para o engajamento ministerial. E aí eu percebi que o meu ministério estava sendo mais um fardo para minha casa do que, de fato, uma bênção. E como, né, eu entendo que a família é o primeiro ministério que a gente tem, né? Eu entendi que naquele momento eu tinha que focar no meu casamento. E foi, no primeiro momento, muito bom. Acho que foi os 2 melhores anos, assim, né? De 9 anos de uma história. Olha que legal. Ou seja, o casamento estava em crise. Sim.
pelo que você está me contando, em função de uma experiência de vida que ela tinha, uma família complexa, talvez ela complexa, e ser esposa de um pastor doidão estava pesado para ela. Eu acho que o doidão nem tanto, porque ela era meio da cultura, musicista profissional. Perto dela, então, você era muito normal, né? Você era até careta. Não, eu não sei, eu tô brincando. Acho que pareado. Né? Pareado, tá bom. Mas, então, ou seja, para ela estava difícil estar numa liderança, ser casada com alguém de uma liderança espiritual. E você via que isso estava pesando para ela, abandonou a sua liderança para tentar resgatar o relacionamento conjugal. Pelo que você disse, conseguiu por 2 anos. Exato. E assim, é complicado falar de algo de uma outra pessoa. Não, né? cite o nome, só isso. Ninguém sabe quem é. Então, mas na possibilidade dela ver, então vou fazer um resumo light. Mas ela tinha algumas questões ligadas a esses traumas familiares. E aos poucos ela foi se distanciar não apenas da igreja, mas também da fé. E ter que lidar com tantos traumas, mas não tendo mais as ferramentas que a fé dá para a gente lidar com as tristes páginas de nossa história, foi algo que para ela começou a ficar muito difícil. Aí ela chegou numa conclusão que ela não dava mais conta de ser casada. Então ela meio que tomou essa decisão. Eu fiquei um tempão tentando reverter até o momento que eu vi que já era irreversível. Né? A minha própria liderança falou: Mateus, você fez de tudo. Né? Então foi um luto muito forte, foi uma experiência muito forte, assim. Mas novamente, assim como ter encerrado o ciclo da igreja, hoje eu olho para trás e vejo assim, eu com 37 anos, eu sou um ser humano muito melhor do que eu era com 25, entendeu? Então, tem hora que eu falo assim, os pequenos sofrimentos da vida, tentando, né, mostrar um lado de resiliência, né, que Deus gera na gente com esses episódios tristes, assim. Então, hoje, às vezes, eu passo por algumas dificuldades e eu olho e falo assim, isso aqui é apenas uma queimadura de fogão. Meu corpo já foi queimado no inferno, então tá tranquilo. E eu vejo assim, e que bom que eu passei por isso sem me ressentir, sendo extremamente acompanhado, amado pela família, pelos meus pastores, pela minha liderança. Um processo terapêutico foi muito ferramenta de Deus na minha vida, assim. E que isso gerou uma resiliência que o produto final de toda essa experiência é uma coisa muito boa, sabe? Então, a mensagem que eu deixo até para os ouvintes, né, com esse testemunho triste assim, da minha vida é que Deus ele sempre pode, né, usar, acho que os dias mais trevosos, mais tristes da sua vida para que na frente você olhe e veja que esse sofrimento te aproximou muito de Deus, te tornou uma pessoa muito melhor, né, te ensinou bastante. E esse sofrimento eu acho que é muito parecido com o que, se eu não me engano, 1 Coríntios 12 fala. Consolações que nós recebemos, Deus nos chama para usar essas consolações que recebemos de Deus para consolar outros. Então, ter passado por sofrimento e ter sido consolado nesse sofrimento nos dá uma capacidade de entender a dor do outro muito maior. Isso é muito bonito, é muito de Deus, né? É a graça de Deus. Pretende casar de novo? Com certeza. Pretende abrir outra igreja? A princípio não, mas estou aberto. Se Deus mandar, a gente vai feliz da vida. Porque hoje eu trabalho com cultura, né? Tanto com jornalismo cultural, como produção cultural, audiovisual, assim, né? E eu vejo que Deus me quer como missionário neste meio. Porque assim como os esotéricos são um meio pouco evangelizado, o meio artístico e profissional da comunicação e da mídia é um meio pouquíssimo evangelizado. Então eu entendo que Deus me quer muito mais como missionário nesse meio do que como um pastor de igreja ali que vai talvez ocupar demais meu tempo e dar pouco espaço para uma vida profissional mais ativa. Mas o ministério nunca abandona, né? O chamado nunca abandona a gente. Então eu me vejo mais como uma pessoa que vai fazendo esse link, né? Trazendo os artistas para a igreja, né? Evangelizando nesse meio e
É uma coisa que eu sinto muito, né? O chamado de Deus. E quando a gente tem um chamado de Deus, a gente faz aquilo e a gente fala assim, eu nasci para isso. E é o tipo de coisa que eu tenho feito ultimamente. Eu falo, eu nasci para isso. Esse é o meu propósito em Deus. A sua vocação, justamente então, é usar a sua profissão como um meio. Exato. Um meio para espalhar sementes. Exatamente. Conversei com o Matheus. Matheus, muito obrigado por ter dispensado tanta atenção para a gente, ter vindo até aqui e compartilhado de maneira tão aberta essas experiências profundas, maravilhosas, que percebo ao conversar com você que são experiências que estão no começo, muitas coisas ainda virão na sua vida. Obrigado por ter sido tão educado e tão cortês em compartilhar suas experiências, viu? Alguma palavra final você gostaria de deixar para a nossa turminha que nos assiste? Apenas gratidão pelo convite e um incentivo a você sempre sair do meio que lhe é mais familiar, que você conhece, e se permitir a experimentar, se relacionar com pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, e estar aberto a aprender com elas. Isso é uma grande riqueza e aprendizado que eu trago da minha vida. Que sua carreira como jornalista, produtor cultural e sua vocação como missionário continue prosperando sempre. Amém. Muito Forte obrigado. abraço.